Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o John, professor de Medicina Preventiva e Social aqui da Medway, e hoje a gente vai falar do principal foco da Escola Paulista de Medicina, a Unifesp. Estou falando de análise estatística e aplicação, tá galera? Para quem já prestou prova na Unifesp ou já fez algum simulado dessa instituição previamente, sabe que é um foco extremamente cascudo, é difícil mesmo de conseguir captar tudo que eles pedem da gente. Por quê? Porque, na realidade, a gente teve muito pouco contato disso, tanto na graduação quanto na parte de formação complementar, tá, galera? Qual é o objetivo desse vídeo aqui? É a gente trazer 3 questões para discussão, para a gente reforçar alguns conceitos que são importantes lá na Unifesp e, com isso, vocês entenderem a forma como eles cobram. Já começo esse vídeo dizendo uma coisa extremamente importante. Entre 2016 e 2017, cobravam muito pesado esse foco. Já vou mostrar para vocês algumas questões. O que aconteceu? De 2018 em diante, até 2020, o que a gente percebeu é que houve um aumento da proporção de questões relacionadas a não estatística, diminuíram as questões de estatística por consequência, né? E essas questões que caem sobre análise estatística, elas geralmente estão muito mais teorizadas do que calculadas. E geralmente eles também cobram alguns conceitos de repetição, que é o que a gente vai ver agora, tá? Começando por essa primeira questão de 2016. Pesquisadores da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo planejaram estudar o prognóstico clínico da TB pulmonar usando uma amostragem probabilística. Então a nossa questão vai falar sobre amostragem, tá, galera? É isso que a gente vai discutir agora. Decidiram então selecionar para o estudo todos os pacientes cujos prontuários tivessem um número de inscrição terminado no algarismo 7. Então isso já me falou que era uma amostra probabilística, já me falou qual que é o método do qual eles fizeram essa amostragem, tá? E aí eles perguntam, qual que é o tipo de amostra probabilística? Isso é uma questão que não envolve muito raciocínio clínico. É do sentido que eles mostram um conceito e eles querem saber se você sabe ou não responder essa questão, tá? Para saber, de uma maneira geral, o que é uma amostra, a gente precisa fazer algumas contextualizações. Primeira coisa, gente, a amostra que a gente define lá dentro de um estudo, ela é um recorte populacional. Pensa eu querer fazer um estudo e englobar toda a população de São Paulo, toda a população do Brasil. Não tem dinheiro que vai pagar isso, não tem tempo que vai pagar isso. Não é inteligente fazer isso. Por isso, as amostras, no momento que elas são definidas, elas devem ser muito bem pensadas e muito bem trabalhadas. Uma amostra muito bem trabalhada dá um intervalo de confiança no qual eu consigo extrapolar aquele resultado para toda uma população. Por isso que é o que a gente utiliza nos estudos que nós desenvolvemos, tá bom? Então vamos lá. Há 2 tipos principais de amostra, as probabilísticas e as não probabilísticas, ou por conveniência, tá? Existe dentre as probabilísticas, que são as amostras no qual os indivíduos são escolhidos na população ao acaso, tá? Existe uma forma que quando há uma sistematização, quando há algum tipo de pré-condicionamento dessa amostra, a gente pode chamar de semi-probabilística. Só que a probabilística e a semi-probabilística na Unifesp é chamado somente de probabilística. Então, não precisamos fazer esse recorte para a Escola Paulista, ok? Mas vamos lá botar os extremos. A probabilística, ela é uma melhor amostra porque o que ela vai fazer? Ela vai definir um intervalo de confiança para a gente poder analisar esses resultados. A amostra por conveniência, ela não é probabilística, então eu geralmente seleciono essa amostra por conveniência, porque eu estou lá fazendo, os participantes da minha amostra acabam sendo, por exemplo, todos os pacientes que visitam o meu ambulatório de segunda a sexta, entendeu? Então não necessariamente essa população vai representar o resultado que possa ser extrapolado para a população em geral. Então, sempre que vocês olharem um estudo, olhe em relação à amostra e prefiram, valorizem os estudos que têm uma amostra probabilística. Dentre essas amostras probabilísticas, a gente tem algumas subdivisões, tá? Uma delas é quando eu faço uma amostra casual simples ou aleatória simples. O que isso significa, John? Vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, 1000 pessoas dentro da população e eu quero definir uma amostra
de 10%. Então, desses 1.000, eu quero selecionar 100. Quando eu considero que essa amostra é casual simples, eu considero que eu vou fazer uma escolha ao acaso, por um sorteio, enfim, de uma forma que essa população seja homogênea. Eu não faço nenhuma distinção entre os indivíduos. Então, dos meus 1.000, eu vou sortear 100 e qualquer um tem a mesma chance de ser sorteado, ok? Essa é a casual simples. Parece o que falaram ali no enunciado? Não, não parece. Por que não é? Porque tem uma sistematização ali no meio, tá? A sistemática é exatamente a resposta que a gente encontra nessa questão. Por quê, galera? É porque eu defino um sistema, eu defino uma sistematização, que nesse caso foi os números de prontuários que terminassem com o algarismo 7, e a partir desse sistema eu consigo fazer uma probabilística dentro de um sistema que eu já pré-defini, tá bom? Então, por isso que ela é chamada de amostra probabilística do tipo sistemática, beleza? Mas vocês podem e geralmente confundem a sistemática com a casual estratificada, que está ali na letra C. O que é a casual estratificada? É quando eu vejo, para o meu desfecho de interesse, que eu preciso estratificar, dividir essa minha amostra em estratos e, a partir disso, fazer o sorteio. Então, por exemplo, dessas 1.000 pessoas, eu tenho, digamos, 500 homens, 500 mulheres. E eu quero sortear ali 100 pessoas para compor a minha amostra final, totalizando 10%. Então, eu vou pegar 50 homens e 50 mulheres que serão sorteados após essa divisão. Isso é estratificar a minha população e definir a minha amostra de forma casual estratificada, ok? E agora, para finalizar os tipos de amostras do tipo probabilística, a gente tem as amostras por conglomerados, que é, por exemplo, eu estou aqui analisando um determinado desfecho para o Brasil. Aí eu pego e vou selecionar conglomerados, ou seja, dos 26 estados mais o Distrito Federal, eu quero selecionar os conglomerados de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, beleza? Então, a partir do momento que eu defino esses conglomerados e eu analiso isso para uma amostra, eu chamo de por conglomerados simples. Quando eu faço, dentro dessa definição por conglomerados, uma nova amostragem, ou seja, eu pego mais um recorte a partir de um sorteio de uma parte desse conglomerado, aí eu estou fazendo uma etapa múltipla. Então, ela é uma amostra probabilística por conglomerados por etapas múltiplas, ok? Então, não é para ficar dúvida, a amostragem era isso que eu tinha para discutir com vocês de forma principal para a Unifesp. Agora, bora para a nossa segunda questão de análise estatística, uma questão de 2018. E essa questão a gente vai falar basicamente de medidas de tendência central e medidas de dispersão, ok? Então, o que acontece? O que é? Eu tenho a minha amostra lá, eu tenho os meus resultados, e a partir disso, eu tenho que fazer uma análise disso, que geralmente vem através de um histograma, que eu já vou mostrar na próxima questão. Calma aí. Mas o que acontece? O que vocês têm que entender é que as medidas de tendência central, moda, média e mediana, são os elementos mais representativos dessa amostra. A média aritmética, ela é basicamente eu somar todos os componentes dessa amostra e divido pelo número de elementos, é uma média aritmética normal. A moda é o elemento que mais apareceu, o elemento que mais se repetiu ao longo de toda a minha amostra, ok? E a mediana é o valor do meio, mediana refere-se ao valor do meio. Lembra quando a gente tinha os cálculos de triângulo e a gente fazia os traços e encontrava a mediana lá no centro? É justamente isso. E, além das medidas de tendência central, eu preciso também fazer uma análise da minha amostra através de medidas de dispersão. E aí eu tenho 3 principais, que é a amplitude, que é basicamente uma subtração do maior valor da minha amostra pelo meu menor valor, a variância a gente não costuma utilizar muito para a prática, por quê? Porque geralmente a gente vai fazer essa análise através do desvio padrão. E o desvio padrão, conceitualmente, ali dentro de um histograma, é a distância que ocorre em determinada posição em relação à média. Por definição, o desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância, ok? Sabendo disso, vamos analisar essa questão, galera. A primeira alternativa fala que a média aritmética é muito afetada por valores extremos. Sim, a média é extremamente desviada por um valor extremo. Vamos dizer aqui
um grupo, uma amostragem aqui hipotética, vai. Primeiro elemento é 1, o segundo é 2, o terceiro é 3, o 4 é 4, o quinto elemento é 7 milhões e 500 mil. Você vai colocar essa soma de todos esses valores e dividir por 5, obviamente que a minha média aritmética vai estar muito mais desviada para esse valor que foi extremamente extremo, tá? Que é os 7 milhões e 500 mil, vai estar muito mais próximo dali, ok? Então, o que vocês têm que entender? Que essa média, por ser afetada por valores extremos de uma maneira tão importante, ela geralmente não vai ser um elemento tão representativo da minha amostra. Provavelmente eu vou ter uma curva de distribuição assimétrica. Ok? Perfeito? Bora para a próxima. A segunda fala, a mediana é pouco afetada por valores extremos. Cara, mediana é o valor central, tá? Ele não muda com os valores extremos. Vamos lá olhar de novo para a minha amostra ali. 1, 2, 3, 4, 7 milhões e 500 mil. Quem é a posição do meio? É a posição 3. Então eu tenho a 1 e a 2 de um lado e a 3 e a 4 do outro. A 3 vai ser o número 3 independentemente de eu ter um valor extremo aqui na minha amostra. Portanto, essa alternativa está errada porque ela não é pouco afetada por valores extremos. Ela é nada afetada por valores extremos, ok? Bora para a terceira. Pode haver nenhuma, uma ou mais que uma moda. Sim, gente, isso está totalmente correto. A gente, quando analisa a moda de uma amostra, que é o elemento que mais se repete, a gente pode ter nenhuma, como foi no caso da nossa amostra, 1, 2, 3, 4, 7 milhões e 500 mil, não tem nenhuma que se repete, nenhuma que aparece. Então, isso daqui se chama uma distribuição amodal, ou nenhuma moda, tá? Mas eu poderia ter uma unimodal, por exemplo, 1, 1, 2, 3, 4 e 5, desculpa, e posso ter mais do que uma moda. Então, eu posso ser bimodal, trimodal e aí por diante, plurimodal, tá certo, gente? Então, tá totalmente correta essa alternativa. A quarta e a última que a gente precisa analisar é a definição de desvio padrão, no qual fala que o desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância. Já falei para vocês, isso é conceitual e está totalmente correta. Então, das 4 alternativas, apenas a 2 é que está incorreta e, portanto, eu tenho 3 alternativas corretas dentre essas 4. Ok? Bora para a próxima? Bora para a última aí, só para dar uma aquecida. Aqui também é uma questão da Unifesp de 2016 e, na minha percepção, é uma das questões que mais cobraram um nível de dificuldade maior dentro de uma prova de estatística, tá, gente? Então, vale a pena conhecer essa questão aqui. Vamos lá. Na população norueguesa, o ferro sérico tem distribuição aproximadamente normal com, e aí eu tenho um elemento grego, o Mi, né, a letra grega Mi, igual a 100 microgramas por decilitro, e o sigma ao quadrado igual a 25 microgramas por decilitro. Aí você pensa, tô na prova do vestibular ou tô numa prova errada? Por quê? Matemática pura, né? Não parece ser uma questão de medicina, mas ela tem tudo a ver com uma questão de medicina. Vamos lá que a gente já vai conseguir destrinchar isso de uma maneira melhor. Sendo assim, pode-se afirmar que 95% dos noruegueses apresentam valores de ferro sérico medido entre, e aí colocaram aí um intervalo de confiança para a gente conseguir analisar. E aí, gente, chega uma questão dessa, você sabe responder? Sinceramente, talvez não, tá? E não se cobre muito em relação a isso, porque o número de médicos que realmente vão saber responder uma questão dessa, por mais que sejam bem formados, ainda é pequeno, tá? Mas não é uma questão difícil quando você tem as premissas corretas para analisar. Quando você sabe o que eles estão pedindo. Quando você sabe, por exemplo, que esse Mi é o símbolo que representa a média, já fica um pouco mais fácil. Quando você sabe que o sigma ao quadrado significa variância e, portanto, a raiz quadrada disso daí é o meu desvio padrão, eu já consigo também entender que o meu desvio padrão é 5 e eu tenho uma média de 100, beleza? Aí eles pedem ali uma distribuição de 95% dos noruegueses em relação a esses valores de ferro sérico. Quando eu olho que na posição de 95%, que é o que geralmente eles vão cobrar na prova de vocês, não cobram outros intervalos, tá certo? Eu tenho uma posição de média
mais ou menos 1,96 desvio padrão, você já consegue matar essa questão com muito maior tranquilidade. Mas de onde que eu tirei isso? De onde que saiu tudo isso? Vamos lá. Isso daqui é uma curva gaussiana, é uma distribuição de um histograma simétrico respeitando uma curva gaussiana, tá? Ali no meio desse histograma, dividindo duas partes iguais, eu tenho a letra μ, que é a minha média, tá certo? E aí, notem que ali eu tenho desvios de posição, no qual, de um lado, eu tenho a minha média mais o desvio padrão, e do outro lado, eu tenho a minha média menos o desvio padrão. Então, eu estou fazendo uma análise dessa minha amostra através de uma medida de tendência central associada a uma medida de dispersão. Essa associação ela é fundamental para a gente analisar uma amostra, uma distribuição de uma amostra, beleza? Aqui eu sei o conceito que desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então vamos lá, porque a questão me deu a variância, né? Aqui eu tenho dentro do meu histograma aquela observação que eu falei, que 95% vai ficar numa medida de posição de 1,96 para mais ou para menos desvio padrão em relação à média. Então eu tenho tudo o que eu preciso para resolver essa questão, galera. Já deram que a minha média é de 100, deram a minha variância que é de 25 e eu sei que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, portanto, meu desvio padrão é 5. Eles pedem a questão a respeito de 95% dos noruegueses. Eu sei a associação clássica que a posição de 95% é igual a 1,96 desvio padrão da média. Junto tudo isso dentro de uma fórmula matemática muito básica, eu tenho 100 mais menos 1,96 desvio padrão. 1,96 vezes 5, que é o meu desvio padrão, é igual a 9,8. Então, a distribuição vai estar entre 100 mais 9,8, então 109,8, e 100 menos 9,8, ou 90,2. Portanto, a minha alternativa é a letra A, tá certo? Espero que tenha ficado um pouco mais tranquilo entender esse tipo de questão. Eu considero uma questão difícil, tá certo? Porém, a gente, quando olha todas as premissas que a gente tem para poder analisar uma questão dessa, ela fica estranhamente muito fácil, ok, gente? Então vamos lá saber um pouquinho mais como estudos epidemiológicos, análise estatística e aplicação caiu na Unifesp aí nos últimos 5 anos, ok? Então, primeira coisa, galera, disparadamente é o foco que eles mais cobram. É um suicídio ir para a prova da Unifesp sem saber análise estatística muito bem, tá certo? Por quê? É muito forte lá dentro, isso, dentro da medicina preventiva. Os estudantes lá são muito bem ensinados em relação a isso. E, cara, vamos ser bem sinceros, né? Isso daqui é de fundamental importância para qualquer pessoa que vai analisar um estudo ou que vai ser um pesquisador. Como é uma instituição, um hospital-escola, uma instituição de ensino bastante renomada, é normal que seja muito forte lá dentro e que eles cobrem do aluno que vai entrar a importância de saber esses tipos de conceitos, ok? Então, para vocês terem uma ideia, dos últimos 5 anos, mais de 20 questões foram sobre esse foco. Pensa que eu estou analisando de 100 questões, 20 foram sobre esse foco, é basicamente uma prova inteira, beleza? Quando eu prestei, ali na prova de 2017, tinha mais ou menos umas 15 questões que remetiam à estatística. Agora ficou um pouquinho mais homogênea, como eu falei, desde 2018, e a gente percebeu isso em 2019 e 2020, só que ainda é o foco principal lá para a Paulista, ok? Como eu falei, é um dos pontos mais fortes lá dentro da instituição e ele acaba sendo o nosso foco número 1 na medicina preventiva e social na Unifesp. Beleza, gente? Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Vocês pediram para que eu trouxesse questões mais difíceis. Realmente estava meio tranquila aquele começo aí das questões. Então, os próximos vídeos eu vou trazer ou questões um pouco mais polêmicas ou melhor desenhadas para que a gente possa ir até o fim do ano, até a data das provas, e num contínuo de melhora, beleza? Tamo junto demais e qualquer coisa, deixa aí nos comentários que eu respondo depois, fechou? Valeu, gente. Um abraço.